Olá, nesta edição do programa Vida e Companhia, nós recebemos Dandara Almeida. Ela que é diretora do Centro Cultural, que representa história, potência e, acima de tudo, transformação. A primeira mulher negra a assumir a direção do Centro Cultural, com uma trajetória marcada por luta, conexão com as raízes e também paixão pela cultura. Ela compartilha conosco como chegou até aqui e como está moldando o presente e o futuro da política cultural. A sua presença é um marco simbólico e prático de representatividade, resistência e também inovação. Dandara, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, fico muito feliz, a gente que já bateu outros papos e hoje você está aqui justamente para contar um pouco da sua história, dividir a tua trajetória com quem está vendo e ouvindo a gente nesse momento. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Agora eu queria que você falasse um pouco para a gente entender todo esse contexto, né, de quem que é a Dandara, como é que foi a sua infância? Infância, bora lá. Eu sou mineira, eu nasci na roça, né? Nasci no interior de Minas Gerais. A gente brinca que é na roça porque, literalmente, interior de Minas Gerais. E, assim, a minha infância foi cercada de muito amor, foi uma infância com... Eu tenho muitos irmãos, o trabalho infantil fez parte, porque faz parte da cultura, não era necessariamente um peso, né? Mas, assim, trabalhando, cuidando, morando e vivendo na roça com os meus pais. Foi uma infância bacana. E a menina Dandara, ela era uma menina sonhadora, que já pensava voos muito altos, questão ali de escola, eu quero ser isso, quero fazer aquilo. Como que era isso em você? Então, eu, assim, quando eu cheguei em São Paulo, São Paulo traz mais esse sonho, né? A cidade de luz, a cidade alegre, com muita coisa acontecendo, deixa a gente um pouco mais sonhador. Quando você está na infância, morando com seus pais lá no interior de Minas Gerais, o sonho é você estudar, se tornar médico, advogado, mas quando você chega em São Paulo, você expande o sonho, porque a cidade é incrível, é muito linda, e eu cheguei numa fase da infância para a adolescência. Então, essa fase que foi a fase que eu mais sonhei na minha vida. E aí você já sabia exatamente o que você queria? É exatamente hoje? A Dandara de hoje é aquela Dandara de antes? Olha, em parte. Em parte, sim, porque assim, eu acho que eu cheguei num lugar muito importante para uma mulher na minha posição hoje. É um lugar de grande relevância, vindo de onde eu venho. Eu venho do interior e hoje eu estou numa potência que é a cidade de São Paulo, sendo diretora do maior centro cultural da América Latina. E, por mais sonho, ainda não era tão grande o sonho. Sonhei, mas realizei bem mais, foi mais, assim. O sonho é viver em paz, era ter uma família, construir uma vida, sair da vulnerabilidade social, trabalhar, ter reconhecimento. Você vivia na vulnerabilidade social? Totalmente, totalmente. Eu tenho 3 irmãos, meus pais são pessoas não alfabetizadas, morando no interior do interior. Imagina, trabalhando na roça, meu pai lavrador, minha mãe ajudava. Então, a gente lavava roupa para fora, lavava louça, cuidava de criança, fazia vários trabalhos que eram trabalhos pesados até para uma criança. Então, chegar onde eu estou, falando de sonho, falando de que eu realizei todos. Eu tenho filhos maravilhosos, eu moro na cidade, uma cidade linda, eu tenho um trabalho incrível, com uma relevância para a sociedade. Então, eu cheguei mais além de um sonho. Como que a pauta da cultura chegou até você? A partir de que momento você começou a colocar isso na linha de frente e começou a trabalhar com cultura? Eu cheguei em São Paulo em 93, final de 93 para 94. Eu fui trabalhar com uma família como ajudante de serviços gerais e fui tendo acesso a outras pessoas, outras culturas. Quando meu filho nasceu, eu conheci uma família que era totalmente integrada com a cultura e foi uma rede de apoio.
Quando o meu filho foi jogar basquete, meu filho é um atleta hoje, é um atleta de um grande clube e ele joga basquete, né? Então, ele precisou mudar de onde nós morávamos e fomos morar próximo da região central. E fui morar próximo a um teatro, onde eu conheci os bastidores do teatro, conheci a cultura. Eu fui estudar sobre o teatro, fui fazer cursos, fui frequentar os bastidores, frequentar as coxias, conhecer os atores e despertou esse amor pela cultura que eu tenho hoje e fui profissionalizar, né? Quando você ama muito, você vai entender, aprender, estudar, você vai... você tem vontade de fazer parte, né? Então, fazendo parte é estudando, buscando conhecimento, estar no meio, foi dessa forma. Ou seja, de uma curiosidade, Sim. você foi ali xeretar, literalmente, e opa, quero fazer alguma coisa aqui. É isso. Eu conheci algumas pessoas do teatro, uma rede de apoio, pessoas que me levaram para confraternização, para coxias, bastidores, atores que tinham interesse em me ensinar e me ajudar. E isso foi acontecendo quando eu percebi eu estava dentro, inserida na cultura, já criando o meu primeiro espetáculo. Quando a gente para pensar nessa tua trajetória de vida, né, chegando até hoje, né, qual que seria talvez ali o principal desafio de lá para cá? O que mais chamou a atenção? O que foi mais difícil para você em todo esse processo? O que foi mais difícil, porque assim, eu fui mãe muito jovem. O meu filho eu engravidei aos 17 anos, aos 18 eu fui mãe. E esse processo entre o conhecimento, o trabalho, cuidar da família, cuidar do filho, ter esse tempo para dedicar, para aprender, para não abandonar esse lado familiar, para manter a família, porque a gente não vem de uma família com recursos, então tem que trabalhar também para manter e seguir a vida. A dificuldade foi conciliar mãe, esposa, filhos e estudo. Que era o mais difícil, né? Muitas vezes você teve que sair de casa e deixar seus filhos pequenos, né, com outras pessoas. E isso acho que é unânime, né, das mães que Sim. precisam trabalhar fora. Como que você enxerga, que feedback você tem nesse sentido de liderança negra, né? Quando fala para você, nossa, você é a nossa inspiração, você é a nossa liderança, o que isso representa para você? Olha, eu nasci numa cidade que era praticamente, um quilombo. As pessoas, a nossa cultura, a nossa ancestralidade é a nossa base. O fogão de lenha, a casa de barro, a casa de adobe, a forma que você cuida da sua cultura, da sua vida, da cultura em si, na forma de sobreviver. Quando eu chego em São Paulo, eu conheço e tenho noção do que era a minha vida. Nossa, eu vivia com os meus avós, os meus pais, como os meus ancestrais que vieram escravizados. A gente continuou vivendo daquela forma. A cama, a casa, as vestimentas. E aí, quando eu cheguei em São Paulo em 93, eu entendi a luta de uma outra forma, porque não era confortável, mas era tudo que eu conhecia. E hoje, conhecendo os movimentos, as pessoas que lidam e que lutam pelo reconhecimento, as questões raciais, eu vejo que a minha forma de resistência como mulher negra, como mãe eu tenho filhos negros, fui esposa de um homem negro, meus pais são negros, meus filhos são negros, nessa grande metrópole, lutando pela inclusão racial. Então, eu acredito que ser a primeira mulher negra é uma forma de resistência enorme dentro do maior centro cultural da América Latina, tendo a história que eu te contei agora, que é de onde eu começo a minha vida. Começo a minha vida lá em Minas Gerais, venho para São Paulo criança e chego aqui e vou entendendo a cidade, entendendo a cultura, entendendo quem eu sou, aprendendo sobre as minhas questões raciais, respeitando a minha ancestralidade, aprendendo sobre quem eu sou e avançando
avançando e cuidando. Dandara, queria que você explicasse para quem está vendo e ouvindo a gente nesse momento, como que é o trabalho lá no centro, né? Que é uma referência não só aqui para o estado de São Paulo, mas como a gente está falando desde o começo aqui, para a América Latina, né? E eu vou bem mais além, para o mundo inteiro. Então, o Centro Cultural, ele é o maior centro cultural da América Latina. Ele tem múltiplas linguagens na questão cultural. Ele tem dança, ele tem música, ele tem teatro, ele tem aqueles corredores maravilhosos da dança que são ocupados ao longo da semana e no fim de semana por diversas pessoas. Ele tem as exposições, ele abriga muita gente que passa pelo Centro Cultural, assim, pessoas do Brasil inteiro, ele se tornou um ponto turístico. Cuidar do Centro Cultural, o Centro Cultural ele escolhe, né? Ele escolhe as pessoas que ele quer lá dentro. Eu converso muito com os funcionários do Centro Cultural, porque tem funcionários que estão lá há 38 anos, 20 anos, tem funcionários que acabou de chegar e que já amam o Centro Cultural. Então, o Centro Cultural ele tem esse acolhimento. O Centro Cultural ele é uma grande escola. Estar no Centro Cultural hoje é estar numa grande escola, aprendendo o tempo todo sobre cultura, lidando com pessoas. Você tem acesso a um show de rock, a música gospel numa sala, uma dança de passinho na outra, uma exposição sobre mulheres num outro espaço. Você conversa com todas as pessoas. É um espaço itinerante, um espaço que ele é cuidado pela população, porque quem frequenta o Centro Cultural também ama o Centro Cultural, eles procuram a direção, procuram os servidores e se tem algum ponto, alguma coisa, eles vão falando com a gente sobre, olha, tem que melhorar ou isso está muito bom. Então, o povo acaba que fiscalizando o Centro Cultural por muito amor, assim, que eles têm pelo Centro Cultural. Então, estar no Centro Cultural é uma grande escola, é um grande aprendizado. Bom, acho que a produção também deve ter algumas fotos, né? A gente já viu umas aí da Dandara. Aí, Dandara, você tinha quantos anos? Essa você lembra? foto faz uns 13 anos. Olha aí. Essa foto foi no Carnaval de 2016, Uhum. já estava na cultura. Essa foto eu estava acompanhando o meu filho no jogo de basquete e fui convidada para conhecer o estádio do Corinthians. Essa... Que legal, que legal. Esse é o Fraco, a casa da minha amiga, é o cachorro que eu mais amo no mundo. Que legal, que legal. E quando a gente fala, né, e a gente pensa na cidade de São Paulo é uma cidade que respira cultura, sim, né? A gente escuta isso de todo mundo, que vem de todas as partes do Brasil e do mundo, essa biodiversidade, né, cultural. Deve ser desafiador trabalhar no Centro Cultural, sabendo desse peso que é a cidade de São Paulo, né? A princípio deu medo. Deu medo? Deu medo. Dá um friozinho na barriga? Deu frio na barriga, mas é aquilo que eu te falei, o Centro Cultural ele te deixa confortável, o espaço, as pessoas, a cultura, ela abraça você de uma forma muito linda. A minha história, ela também já traz assim, uma história envolvendo cultura, né? Então, falar Dandara, eu trabalhei na periferia com cultura, nas casas de cultura, numa casa de cultura em especial em São Mateus. Então, eu já fiquei um tempo ali, que foi uma grande escola da minha vida. Foi assim, a Dandara chegou lá, gente, já quis sentar na janela. Não, ela não caiu de paraquedas. Não. Ela já vem com essa história, essa bagagem cultural, né? Isso. Eu comecei no teatro, comecei fazendo espetáculos de teatro. Primeiro eu comecei assistindo teatro e depois eu fui no boteco conhecer os trabalhadores da cultura, porque essa troca, né? Acabou o espetáculo, eles vão estar num espaço X. E vamos lá e tal, e conversa vai, conversa vem. Eu adorei o que eu vi, as conversas que aconteceram. Eu queria trabalhar na cultura e foi acontecendo esse acolhimento e convida a Dandara para vir assistir um espetáculo hoje, um espetáculo amanhã. E eu comecei a assistir os espetáculos e quando eu percebi, eu estava já muito inserida no ambiente de cultura. Montamos um espetáculo, eu e alguns amigos, voluntários, porque a gente não tinha recurso, mas vamos fazer um espetáculo, vamos.
contando histórias sobre mulheres. E esse espetáculo aconteceu e outros trabalhos vieram e foi acontecendo. E eu fui convidada pela secretária à época para assumir uma casa de cultura em São Mateus, na Zona Leste, que é um território muito grande. E eu fiquei alguns 3 anos na... Ali já era uma coisa que, meu Deus, uma casa de cultura Incrível. na Zona Leste já era uma coisa muito grande para você. Incrível. A Zona Leste tem bairro com mais de 200 mil pessoas. Incrível. E foi um trabalho lindo, um trabalho incrível, assim, diretamente, assim, a cultura foi uma política pública muito importante naquele momento, porque a gente estava voltando, liberando os espaços por conta da pandemia. As pessoas estavam saindo de casa para frequentar os espaços, para ir ver os shows, os eventos, aos poucos. E aí a gente começou a fazer um trabalho lindo nas praças, nas ruas, nos espaços que aconteciam nas quebradas. E isso foi tomando um corpo, uma forma muito, muito linda, muito grande, a ponto que hoje estou no Centro Cultural, e eu sempre falo isso, estou no Centro Cultural São Paulo, mas o meu trabalho de base, o meu aprendizado, toda a minha história aconteceu na Zona Leste, em São Mateus. Inclusive o pessoal de casa já deve estar olhando aí na tela, né? Personalidade 2025, né? Alguém te deu esse título? Como é que foi isso daí para você? Então, assim, a minha história, ela vem dessa história. Uma menina, uma mineira de Quilombo, os pais sem nenhuma condição, vulnerabilidade social, e essa luta, chega em São Paulo, empregada doméstica, e vai trabalhar de empregada doméstica. Fui cuidar de crianças que eram mais velhas do que eu, estudar, fui mãe jovem, fui lutando, sobrevivendo à metrópole, aproveitei os espaços para estudar, para ir construindo a minha história, e eu recebi esse prêmio, assim, vou receber, né, o prêmio, agora recebo o prêmio, e com muito... Eu nem sei o que falar, eu ainda não entendi muito, porque é tão importante, esse reconhecimento, ele é tão importante, porque a minha história, ela é o prêmio pela minha história, pela minha luta, pela minha garra, por não desistir, por estar sempre buscando conhecimento, aprendendo, movimento Sankofa, quando precisa retornar e buscar lá atrás, e buscar meu passado, falar com as pessoas e entender sobre a minha vida. Então, sempre esse prêmio ele vem através de muita luta e muitas conquistas em relação ao meu trabalho e o que eu tenho feito ao longo da minha vida para poder continuar seguindo e vivendo. E eu estou, assim, eu nem sei explicar o que é esse prêmio. Só deixa sentir, só deixa ganhar um prêmio, né? Agora, Dandara, é óbvio que a gente aproveita sempre a tua vinda aqui na LESP para a gente saber e trazer isso para as pessoas, né? Como se fosse ali uma questão mesmo de transparência sobre o trabalho que é feito. Dá para fazer mais quando a gente pensa em cultura aqui em São Paulo, né? O que a gente pode destacar, né? Se tem já projetos, pensamentos que ainda estão ali no papel de algo que vai acontecer nessa cidade. O que você pode dizer sobre isso? Eu acho que mais equipamentos de cultura nas pontas, nas periferias, espaços, pontos de leitura, pontos de cultura, trabalhadores da cultura com comprometimento para levar essa cultura para a ponta. A periferia de São Paulo ela é muito grande, tem muita gente, é distante. Então, quando você leva até as pessoas equipamentos públicos de cultura, bibliotecas, CELs, fábricas de cultura, esses espaços são muito importantes na periferia, né? Então, eu acho que tem que ter esses projetos, esses leis de fomento, os fomentos que fomentam a periferia, eles têm que existir. Muito mais. E muito mais. E você que vem ali de São Mateus, né, desse centro cultural, você sabe dessa realidade, do quão isso foi importante para impactar principalmente ali aquela região. Sim. Uma casa de cultura, ela é muito importante, porque uma casa de cultura, ela atende uma população enorme e ela tem ela tem um poder de
trazer as pessoas e é um espaço com múltiplas linguagens, né? Você consegue receber numa casa de cultura, por exemplo, São Mateus. Vou falar de São Mateus, que eu conheço. O bairro Terceira Divisão, ele foi um pouco mais afastado. Ele é um bairro enorme. Tem um céu lá, mas a casa de cultura, ela fica no bairro, no Jardim 9 de Julho. Não é longe, é perto, mas se tem um céu lá e a 5 quilômetros tem uma casa de cultura, no céu eles têm algumas atividades que não tem na casa de cultura. Por exemplo, as oficinas de música, oficinas de dança, tem na casa de cultura durante a semana. A casa de cultura, ela atende a população, ela tem as sessões de espaço, quando não tem o espaço para uma política pública, por exemplo, para o SUS, ele tem um espaço na periferia, não tem um espaço onde você consegue cadastrar a população. A Casa de Cultura faz esse trabalho. Então, quando você tem esses pontos de cultura para receber esse serviço, é muito importante. Então, tem que ter mais. Eu acredito que hoje nós temos 22 casas, mas poderia ter mais, porque São Paulo é muito grande. E está crescendo cada dia. Sim. Não é? Agora, a gente está quase chegando aí já no finzinho. Quando você pensa, né, nesse sentido de que tem algum momento da tua vida ali que tu faz uma reflexão, tu fala assim, nossa, eu queria que as pessoas pensassem assim de mim, acho que eu quero deixar um legado assim para as pessoas, né? O que que passa na tua cabeça, né, quando você pensa em tudo isso que você contou aqui pra gente, saindo lá do interior de Minas Gerais, morando na periferia de São Paulo, né, chegando até o Centro Cultural, como que você quer ser lembrada ali pelas pessoas? Né? Que transformação é essa que tu quer fazer na vida das pessoas quando a gente fala de cultura? Como eu quero ser lembrada? Eu nunca desisti. Quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei uma criança e eu nunca desisti. Eu sempre pensei que no dia seguinte alguma coisa ia mudar na minha vida. Eu não desisti. Ah, vamos fazer sim, vai dar certo. Todas as oportunidades, eu abracei todas as oportunidades. Abriu uma porta, eu entro nessa porta. Eu estava apostando naquilo. Tudo que eu faço, eu dou 100%. Eu aposto, eu acredito, eu sempre acho que vai dar certo. Eu quero ser lembrada como uma pessoa que nunca desistiu. Eu sempre sonhei e sempre quis caminhar, avançar, e eu vou seguindo. Eu acredito sinceramente no futuro, no amanhã, e eu sempre penso, amanhã vai ser melhor. A gente já falou aqui, e eu acho que é legal a gente reforçar, de que é preciso acessibilizar, né, democratizar a cultura, né? Porque às vezes a gente escuta muito, né, Dandara, ali na teoria, que governo faz isso, prefeitura faz aquilo, mas que no final das contas, quem está lá na ponta não consegue ter esse acesso. E aí você vem falando realmente que é preciso expandir, né, as casas de cultura, já seria aí um bom começo. E é isso mesmo, né? Tem que democratizar cada vez mais, acessibilizar a cultura para as pessoas. Sim, eu acho que assim, existem 3 polos no mundo que são importantes para uma formação de uma sociedade. É a cultura, a educação e a saúde. Eu acho que tem que sempre que expandir esses 3. E ele tem que acessibilizar onde que existe a maior necessidade, que são as periferias, as pontas, onde estão as pessoas em vulnerabilidade. Que falta, né? Falta isso, a gente vê. Falta. Mas é um longo caminho, assim. Eu acho que vai... O que eu falei agora do futuro? Eu acredito que vai melhorar, eu acredito no futuro. E a gente tem que ter esse pensamento positivo, eu tenho né? pensamento positivo sempre, sempre. A gente acorda com o pé direito, pensamento positivo. Eu sou agoniada, Você é ansiosa? Não. Não? Tranquila? Não, eu sou tranquila, mas eu acho que tem que ter pensamento positivo. Eu acho que não dá para, não acaba, o mundo não acaba hoje, amanhã tem um outro dia. A gente tem que sempre pensar que amanhã vai ser um outro dia e você pode pensar que isso pode melhorar. E quando você vê uma criança tendo em você ali como referência e falando, eu quero ser que nem ela,
Eu quero crescer e quero fazer exatamente o que ela faz. Como é que você se sente? Ah, eu acho incrível, eu escuto isso na minha casa. Ah, é? Eu acho incrível. Quem é que fala pra você? Eu tenho uma sobrinha que um dia ela chegou e falou: ai, tia, eu queria que você é igual a senhora. Ah, eu não. É assim, eu escuto isso, a voz fica ecoando, assim, porque. Ah, porque é orgulho, né? Alguém tem orgulho de você, é importante. A minha irmã me liga, ela fala, ah, eu tenho tanto orgulho de você, que eu não sei o que, minha sobrinha. E eu acho importante, eu tenho 7 irmãs maravilhosas, pessoas incríveis, honestas. E eu tenho coragem, porque para sair, fazer o que eu faço, precisa de coragem. Precisa de coragem, enfrentar a cidade, enfrentar o mundo, fazer o trabalho que eu faço, falar com pessoas. Eu não sei, eu vou lá, eu quero aprender, eu quero entender. Com o pé no chão, né, Dandara? Isso. Eu preciso de muita coragem para você andar com as pessoas, falar com elas e buscar conhecimento, buscar aprender, fazer, entender. Ter medo de errar, mas vai em frente. É preciso muita coragem. Você trouxe aqui pra gente um pouco da sua história. Eu sempre falo aqui que a gente ficaria aqui horas, né? Se colocasse 2 horas de programa, a gente ficaria 2 horas falando, porque sempre tem muita história pra gente dividir. Mas nesse pouco que você falou aqui com a gente viu ali uma história de superação, né? Uma história de inspiração, de motivação para muitas pessoas. Você deu vários exemplos aqui, trouxe, né, uma palavra ali que talvez alguém tenha escutado e tenha falado assim, isso foi para mim. É aquilo que a gente fala, né, de transformar alguém, e nesse pequeno espaço que a gente está aqui. E se tem uma pessoa ouvindo a gente nesse momento e se torna multiplicadora daquilo que a gente falou, a gente já ganhou nosso salário, a gente já cumpriu com a nossa meta. Eu acho que é bem isso. Mas eu queria que você deixasse uma última mensagem para essa pessoa que às vezes ali está em casa, desmotivada, né, tá lá na ponta e que acha que não vai vencer na vida. Eu queria que você falasse exatamente para essa pessoa. Coragem, vai dar certo. Vai dar certo. Tem uma frase que eu falo que é vai dar bom. Sempre foi isso. Eu dou risada, eu olho para as pessoas e falo, Dandara, como que é isso? Eu falo, vai dar bom. Vai dar bom. Coragem. É preciso ter coragem para ser quem somos. Vai dar certo. Quero te agradecer, te desejar sucesso. Obrigada. Você já é de casa e volte mais vezes, Obrigada. né, para quando tiver alguma novidade. Agradecer a toda a assessoria, o Felipe Cartier, né, todo mundo lá do Centro Cultural, a Flavinha. E que isso sirva, né, de lição e legado para todo mundo, né? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Inclusive, se tiver alguma arroba, fica à vontade para divulgar. Dandara Almeida, arroba Dandara Almeida. Arroba Dandara Almeida, tá aí, inclusive, aparecendo na tela. Arroba Dandara _Almeida, você acha Dandara. Isso. Já tem um underline, né? Tem, Mas tem colocar que ter. Dandara Almeida, o pessoal já acha. É isso. Né? Então vai lá, você pode mandar direct, trocar uma ideia com a Dandara. A Dandara tá super lá nas redes sociais. É isso. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela tua companhia, pela tua audiência, e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!